Olá, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para vocês também, que estão aqui conosco. Boa tarde, professora Tamar. Muito feliz de ter aqui você conosco. Vou rapidamente apresentar a Tamara aqui para todos vocês, apesar de que ela já dispensa comentários. A gente já vem sempre falando, né, sobre a expertise sua aqui. Volte e meia, seu nome é trazido aqui para o rol de conversas. Tamara, ela é diretora executiva da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás, muitos anos já, né? 3 anos. Pois é, já tem bastante tempo. Pesquisadora e também fez o mestrado junto à POP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi orientada da professora Suzana, que já esteve aqui conosco. Ela também tem o trabalho de doutorado na Universidade de Campinas, Unicamp, e é uma das idealizadoras do Fundo Garantidor do Biogás, para amparar os projetos e ampliar esse mercado do biogás e do biometano. E o maior empreendimento, né, da professora Tamar é a Maia. A filhinha dela, 8 meses, esse aí é o grande feito, né? Esse é o grande trabalho da Tamar. E nós estamos aqui, então, realmente muito gratos como universidade, na verdade, como Instituto Presteriano Mackenzie, por tê-la aqui conosco. E nós queremos aprofundar os nossos trabalhos. Essa já é uma ideia antiga, né, Tamar, que a gente possa aprofundar esse trabalho da biogás com a academia, que a gente possa trazer outros estudos e ajudar a pensar as políticas públicas para esse setor, pensando seja no movimento de desregulação, como no movimento de regulação, de forma a atender esses gargalos, né, resolver os gargalos do setor. Então, nós estamos aqui também formalmente dizendo que o Mackenzie está completamente à disposição de vocês e a gente espera que a gente possa finalmente fazer esse ACT, né, esse acordo de cooperação técnica entre as duas partes. Então, seja muito bem-vinda. Queremos aqui, antes que eu esqueça, né, porque geralmente eu esqueço, trazer aqui para você uma singela lembrança, tá, do Mackenzie para você. E fique, então, à vontade. Você está agora com a palavra. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Acho que vou ficar aqui mais para quem está aqui, né? Mas dou uma olhadinha para quem estiver assistindo também. Bom, rapidamente, então, eu sou engenheira química. Eu fiz o mestrado em planejamento energético no Rio e estou fazendo meu doutorado aí. Ele está difícil de voltar, né? Depois de ter neném, mas estou com várias ideias, na verdade, então está sendo bom. Agora, nesse momento, eu vou retomar e tem. Mas você está mensal, não? Então, eu comecei com ele, aí mudei para o Marcelo Cunha, que foi um investe mais econômico, mas agora eu ainda estou mudando, então talvez até volte para o Gonçalo, também conversei com ele ainda. Mas enfim. E aí estou na Biogás. Bom, quando eu saí da faculdade, trabalhei na Vale, na área de orçamento, chamada gestão de informação. Fui fazer mestrado, aí eu trabalhei 3 anos na FGV Energia, e lá tive muito contato com essa área de energia e um pouco com biogás, comecei a conhecer bastante. Aí tive contato com o presidente da Biogás, né, que é o Alessandro, e aí ele me chamou para trabalhar na Biogás. Então, em 2020, eu cheguei, vim para São Paulo, e aí comecei na Biogás. Então, a associação eram 60 empresas quando eu cheguei, e agora são 150. Então, isso também mostra como que o setor cresceu. E aí, vou passar aqui um pouco de dados, mas, assim, fiquem à vontade para perguntar. Ideia, né, eu ir passando aqui bem informalmente. Agora passa para mim. Isso. Bom, então, assim, a associação é uma associação representativa do setor, né, representa a cadeia produtiva. E aí tem, né, a missão de ampliar o uso do biogás, a visão de ser uma associação de referência do biogás. Nossos grandes papéis, né, são grandes relações governamentais, né, que é nosso grande papel da associação é conseguir representar todas as empresas e fazer esse elo com o poder público. Então, propor políticas públicas, efetivamente trazer dados, né, ter todo o suporte, em vez de cada empresa ir no governo, né,
seja estadual, seja federal, buscar ali, alguma interlocução, a associação faz isso, né? Representa o setor e tem bastante robustez. E, então, assim, a gente vem trabalhando, né, em vários pilares, um deles é a questão de financiamento, outra regulação, e a conscientização pública sendo até o principal, que é disseminar conhecimento, disseminar informação. Então, estar aqui é mais um, né, dos grandes papéis aí da associação, estar nos eventos. E o que é esse biogás, assim, por que a gente fala nele, né, quais são os grandes pontos que a gente quer enaltecer? Primeiro, que é uma fonte madura, então não é mais uma fonte de estágio inicial, quer dizer, a gente já tem uma produção importante aqui no Brasil, vou mostrar um pouco dos dados, mas é uma fonte madura também no sentido de que a gente tem uma indústria consolidada aqui no Brasil. Tem diversos produtores de toda a cadeia, ainda tem uma parte que não tem a produção nacional, que é principalmente a parte de purificação do biogás, mas a gente diz que é uma fonte madura porque já está pronta. Então, quando a gente compara com solar com eólica, a cadeia, o mercado ainda está no seu início, quer dizer, ainda tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Mas quando a gente compara com outras tecnologias que já estão sendo discutidas, por exemplo, hidrogênio, o biogás já está muito mais pronto. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva, no mercado consumidor também, o consumo de gás, o consumo de biometano é totalmente equivalente, então, essa infraestrutura que já está posta é a mesma que o biogás e o biometano vão fazer uso. E até no transporte, quando a gente fala de transporte, seja leve ou pesado, também já pode usar o biometano, né? Já tem veículos adaptados, né? Veículos que podem usar. Então, um pouco diferente, então, a gente está dizendo que é madura exatamente um pouco para fazer esse contraponto com o hidrogênio, que está aí na pauta do dia, essas falas de hidrogênio, mas a gente não sabe quem vai ser esse mercado consumidor, não sabe como vai transportar esse hidrogênio, né? Como que ele vai ser usado, se vai ser usado para transporte, né? Precisa de ter de segurança. a forma a logística e também, se for usar para combustível de transporte, você não tem veículos hoje adaptados para usar plug-in. Então, quer dizer, vai ter que gerar energia elétrica e aí, né, usar esse hidrogênio. Mas o biometano, ele é equivalente ao GNV, né? Você pode usar ele com GNV, com GNC, GNL. Então, isso a gente quer mostrar que sim, é maduro nesse contexto. Ele tem papel de descarbonização dos setores chaves, esse é o grande mote que vai fazer com que o biogás avance. E aí é um grande diferencial do biogás, porque para a geração de energia elétrica, a gente tem outras fontes que são mais baratas hoje, né, solar e eólico, mas o biogás, assim como outras fontes térmicas, tem um papel importante na matriz energética. A gente viu aí esse último apagão, inclusive, que aconteceu esse ano, né? Teve relação com a questão de fontes aí intermitentes, mas com fontes tem uma característica ali de fontes com pouca inércia, são fontes mais simples de serem usadas, enfim, né? E a fonte térmica tem um papel importante na matriz energética, de segurança também dessa garantia da energia, e o biogás, então, ele entra nisso, né? Se enquadra nisso. Porém, quando a gente compara com essas fontes solar e eólica, elas são mais baratas. Então, quando a gente fala de descarbonização, a matriz elétrica ela já é bastante descarbonizada, a gente tem a hidrelétrica também. Agora, quando a gente fala da matriz de transportes e da indústria, tem um espaço muito grande para a descarbonização, de necessidade de descarbonização, e o biometano se insere muito bem nessa agenda. Então, tem a questão da despachabilidade, que eu já comentei, o caminho para a independência energética, economia circular e aproveitamento passivo ambiental, isso está totalmente relacionado aí com essa cadeia do biogás, que é esse reaproveitamento e a utilização de resíduos. Então, bem rapidamente, mas depois vocês quiserem mais detalhes, o biogás é produzido a partir de resíduos orgânicos, e a biogás separa em quatro, na verdade, quatro grandes fontes de matéria-prima para a produção do biogás, que é o saneamento, então ele está enquadrado resíduo sólido urbano e esgoto sanitário, a cadeia de proteína animal, estamos falando dos dejetos animais,
a agroindústria, e aí a agroindústria a gente divide até em dois, destacando o setor sucroenergético, que é onde tem um grande potencial, que se destaca mesmo pela sua produção. Então, assim, então, a usina de biogás, além de produzir o biogás, ela também produz o fertilizante e ele retorna para essa cadeia, né? Então, nada é perdido, por isso que a gente fala dessa economia circular. E esses usos, as grandes aplicações aí do biogás são energia elétrica, calor, combustível, hidrogênio, que a gente está destacando aí, mas com insumo industrial. Então, esse insumo industrial pode ser o hidrogênio, pode ser amônia, que vai ser a partir desse hidrogênio também, pode ser o metanol, pode ser combustível sintético, combustível de aviação, por exemplo, combustível marítimo. Então, além de combustível, são todas as aplicações do próprio gás natural hoje. Então, aplicações também industriais em termos de geração de calor, né? Queima em caldeiras, que hoje é utilizado na indústria. De forma bem simples, assim, o que é o biogás? O biogás é uma mistura de gases que tem principalmente metano e gás carbônico. Cerca de 55, 70% de metano. E o gás natural e o biometano, ele esse biogás purificado, em que esses 25 a 40% de CO2 eles são removidos. Então, a gente separa esses dois gases e você consegue chegar num gás mais rico em metano, né? Então, o biometano é o biogás que foi purificado e ele é mais rico em metano, portanto, ele tem maior conteúdo energético. Então, ele fica equivalente ao gás natural, claro, tem uma especificação determinada na NP, né? Não é só a questão do metano, mas ele tem uma composição ali que a NP já definiu que tem uma especificação que ela vai ser equivalente ao gás natural. Então, ele pode ser misturado ao gás em qualquer proporção, não tem nenhum tipo de limite. Pode ser injetado na mesma rede de gasoduto, pode ser utilizado como combustível de transporte, exatamente nas mesmas aplicações e sem nenhuma limitação. Então, professora, só que eu estou lembrando aqui que alguns dos nossos alunos, eles não são eles são do direito, né? Então, assim, eu acho que seria interessante talvez explicar que a questão do biogás, que você tem ali dentro de um ambiente controlado, né, todos os resíduos, aí pode ser resíduo da indústria, da agricultura, não é isso? Dejetos, animais também, né? E aí, com esse trabalho anaeróbico, né, você tem ali a transformação, a liberação desse gás. E esse gás, depois de purificado, ele vira o biometano, não é isso? Então, você tem dois grandes produtos ali. Você tem o biogás e tem o fertilizante. E depois isso também pode ser utilizado, como você mostrou naquela figura, né? Então, para entender essa cadeia, né, com o resíduo orgânico, você pode colocar esse resíduo num biodigestor, né, esse equipamento, e a ideia é que sem a presença de oxigênio, as bactérias vão fermentar ali e vão produzir esse gás que tem ali cerca de 55 a 70% de metano. O metano é o que tem conteúdo de energia, né? O CO2 ele não tem energia, você não consegue gerar nenhum tipo de energia com ele. O metano, sim. Então, o metano você consegue usar como fonte de energia, seja para queimar em motores e produzir energia elétrica, ou seja para colocar em veículos. Então, tem o GNV, o gás natural, é uma fonte de energia para o veículo. E com fonte de calor também. Então, é uma fonte energética, né? Então, assim, então, esse biogás bruto que a gente chama, ele tem esse conteúdo ali em torno de 50% de metano. Para fazer então a usina, após essa biodigestão, você vai precisar fazer só um tratamento de remoção de outros gases, H2S, água também, e você pode produzir já energia elétrica, já com esse gás bruto que a gente chama, ou energia térmica, ele pode substituir um gás de cozinha, por exemplo. Mas para ele ser equivalente ao gás natural, e aí ser injetado na rede de gasoduto, ser utilizado como combustível, ele precisa passar por mais um processo que a gente chama de purificação, e aí ele vai ficar equivalente ao gás natural.
Então, é mais um processo, tá? E aí, no final dessa cadeia, você vai ter, quando você tem a purificação desse biogás, você vai ter o metano, que é, né, esse gás rico, você vai ter o CO2, esse CO2 ele pode ser vendido também, ele pode ser transformado, adaptado ali para grau alimentício, então ele pode ser vendido inclusive para empresas de alimentos, cervejarias, para refrigerantes, nesse CO2 também para fazer o gás. E você vai ter o fertilizante também, né, nos 3 produtos. Quando você tem o biogás, você também vai ter o fertilizante. E agora uma questão, né? Aterros sanitários, eles produzem também o biogás, só que não na biodigestão. O aterro ele é um grande biodigestor, então, só que ele está tudo misturado. E aí não é o processo mais eficiente, porém, a gente tem muito aterro sanitário, né? Aí é melhor aproveitar, né, esse gás para produzir energia, para produzir né, esses produtos, do que deixar simplesmente sem fazer nada. Tem muitos aterros hoje que simplesmente queimam esse gás, né? E a queima exatamente por quê? Porque o metano, por ter conteúdo energético, ele explode, né? Então, o próprio aterro já precisa fazer essa captação desse gás e ele precisa dar uma destinação. Então, eles queimam para produzir o CO2, né? O metano vai para o CO2, e aí você não tem mais os riscos. Porém, a contaminação está acontecendo, né, no ambiente e um desperdício de recursos também. Então, a gente vem trabalhando muito, né, nesse olhar de que os aterros, por mais que não seja a melhor solução, né, pelo menos a gente aproveitar para gerar energia. Então, hoje são 885 plantas de biogás, como eu falei, né, não é uma coisa tão recente, né, não são só. Eu falo que às vezes a gente vai nos ministérios, a gente vai às vezes conversar com parlamentares e as pessoas não conhecem muito, porque a gente não vê, né, não está no nosso dia a dia. O telhadinho solar a gente vê, a gente conhece, todo mundo tem uma usina solar, tem vários empreendimentos, garagens, shoppings que já tem um telhado solar, a gente consegue ver. Mas o biogás está no interior do país, né, em geral, ou dentro de uma aterro sanitário, né? Ninguém aqui vai visitar um aterro sanitário de forma aleatória. Então assim, a gente não está vendo, né, esse gás. Mas é isso, já tem, né, aí 885 plantas, principalmente em propriedades rurais, que já estão fazendo esse uso. Então, não é uma coisa tão nova, só porque não faz muito parte do nosso dia a dia. E esse potencial, como eu falei, a gente separa em quatro grandes fontes de resíduos. O setor sucroenergético, que, especialmente aqui em São Paulo, né, um grande produtor de cana. Esse setor ele já produz açúcar, álcool e a bioeletricidade com bagaço, ou o etanol de segunda geração também produzindo. Então, já tem 4 produtos. Só que tem resíduos que hoje não estão sendo utilizados para a geração de energia, que são a vinhaça, a torta de filtro e a palha. Então, a gente considera esse potencial para a produção de biogás. Então, a vinhaça e a torta de filtro, elas retornam também para a produção agrícola. E aí, no caso, a gente diz que ele pode produzir o biogás e ainda assim, o do biogás você também vai ter produção de fertilizantes, que volta também para essa cadeia. Então, nada é perdido, né? Essa vinhaça que já tem uma aplicação hoje, ela não está sendo desperdiçada, ela está tendo um uso. Uma parte dessa vinhaça, tudo bem que não retorna, tem uma questão de viabilidade econômica de retorno dessa vinhaça. Mas, quando você fala aqui no potencial brasileiro, você está se referindo ao consumo ou à produção? Produção. Potencial de produção. Então, a gente está calculando, pega todos os resíduos gerados no Brasil. Então, a gente pega a produção de cana-de-açúcar, vê quanto que seria a produção de vinhaça. A gente tem os modelos ali que dizem da cana quanto você tem de produção de vinhaça, de torta de filtro, de palha, da proteína animal também. Qual é a quantidade de animais no Brasil? E aí, lógico, que tem aproximações aqui, quando a gente fala de proteína animal, a gente está olhando todos os animais. A gente não consegue enxergar quais são as propriedades, né, a quantidade de animais na propriedade e que está confinado. Porque o certo é isso, né? Vai ser uma propriedade, ela tem que ter um mínimo de animais para efetivamente ter um projeto de biogás,
do gado é gado confinado. Então, a gente tem muito gado que não está. Então, assim, só que a gente não consegue ainda chegar nesse nível de detalhe, nesse potencial. Mas é um número interessante que a gente consegue mostrar quanto que é representativo isso. E aí, outro dia, até eu fui dar uma entrevista e a jornalista perguntou, mas qual outro país que tem essa produção que o Brasil tem e esse potencial? Não tem nenhum outro país que tenha essa produção agropecuária. Só que a gente tem países com uma produção muito menor, Alemanha, Itália, França, que estão produzindo muito mais biogás que a gente. Então, assim, nenhum país tem esse potencial, essa escala também, porque quando a gente olha a produção de biogás em outros países, a Alemanha, por exemplo, são plantas bem pequenas, são plantas que não têm nenhum mega de capacidade. E aqui a gente tem plantas que têm apenas produzindo 30 megas, tem plantas de açúcar e álcool que está com 20 megas de capacidade. Quando a gente compara com solar, eólica, com gás natural, com hidrelétrica, até mesmo a bioeletricidade, são plantas com capacidades menores. O biogás ele não tem uma escala de produção que vai competir, com uma usina termoelétrica. E dá para imaginar também, que eu estou pensando aqui, é a questão da logística, né? Veja, eu acho que poucas fontes têm uma interligação, uma necessidade, né, de interligar com a logística tão grande quanto o biogás e o biometano. Porque você, por exemplo, um aterro, você tem que continuar alimentando esse aterro. Então, chega uma hora que a produção dele vai ser mínima, né? Até para de produzir. Então, toda a logística dos resíduos tem que cair ali. Ela falou do confinamento. Hoje, a maioria, eu imagino, né, que o gado, ele cada vez, aqui no Brasil, ele é muito solto, né, no pasto. Então, você tem que ter o confinamento para que as fezes, né, os resíduos, fiquem ali concentrados e tenha ali todo o manejo para separação desse, e aí granjas e outros, né, porcos, né, suínos. Então, os suínos já são confinados, mas o gado já não é assim, né? Então, você tem que mudar essa logística, ajudar o produtor a fazer essa modificação para que a gente possa ter um aproveitamento energético. Isso em tudo, até a questão das termoelétricas, que elas são sempre as vilãs, mas se elas são alimentadas com biogás, então você já não tem elas como vilãs mais, né? É 100% renovável e a gente continua com uma bioeletrificação. Então, vejo como essa questão da logística é muito importante. Onde é que entra a logística? Quem vai fazer essa modificação? Políticas públicas, né? Você tem que ter regulação, normativos, de incentivos para que essa modificação seja adequada. E é o que a gente estuda aqui. E o que a gente fala, assim, essa logística, a política, ela está toda direcionada para uma fonte que existia, né, que é o gás, petróleo, que principalmente nossa grande base, né, energética. E o biogás ele tem diversas vantagens, só que o modelo, o sistema não está preparado para isso. Então, a gente tem que discutir uma série de mudanças, porque tem um papel super importante essa descentralização. A gente está vendo o movimento da geração distribuída, esse movimento da microgeração distribuída, o consumidor querer ter a sua produção, cada um, né, ter o seu, quer ser independente ali da distribuidora, quero gerar minha energia, e isso é um movimento que não vai parar, vai continuar, né, cada vez mais. E aí, no caso do gás, do biogás também faz sentido. Então, toda essa logística foi mudada. Então, a gente vê que faz muito mais sentido também ambiental você produzir energia no local de consumo. Não precisa ficar trazendo navios em GNL para você usar o gás aqui, se a gente tem o gás produzido aqui. Mas o sistema foi construído dessa forma, né? Então, hoje a gente importa uma quantidade enorme de gás, uma quantidade enorme de diesel, quando a gente poderia estar produzindo esse combustível daqui. E aí, toda essa operação. Estou lembrando aqui que a gente ouve, vocês já estudaram aqui, né, nessas últimas aulas, a questão do descomissionamento das termoelétricas, né, que só está acontecendo. Aconteceu muito na Europa, e aí diminuiu, e tiveram que religar as termoelétricas a carvão, né, por conta da crise. Nos Estados Unidos também, vocês viram, lembra daquele gráfico que troca, né, diminui ali o carvão e aumenta o gás natural, porque os Estados Unidos têm uma grande produção de gás natural,
Então, você descomissiona as termoelétricas a carvão, então elas começaram a ser fechadas, mas aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de utilizá-las com o biometano, né, e o biogás, na verdade talvez até o biogás, né, que é o gás mais bruto. Então, assim, é interessante como a gente pode pensar em políticas que aproveitem esse potencial do Brasil. Eu acho interessante também essa questão, especialmente esse pré-sal caipira, porque, assim, o próprio Brasil já tem, historicamente, uma infraestrutura do agro muito forte, politicamente, industrialmente quase, e se, de fato, for colocado em prática todo esse potencial, fica um sistema sustentável, porque tem, por exemplo, a produção da carne, no caso da carne, que movimenta milhões, assim, quase que de maneira mensal, e derivando-se dessa produção da carne, tem essa produção desses gases. Então, em um só lugar, tem dois mercados muito grandes, assim, Energia, né? de uma produção assim energética e alimentar, assim. Fica uma questão voltada só para essa adaptação desse sistema, assim, esse confinamento, mas sinceramente é uma questão só de conversa, assim, de política pública, assim. Política pública. E assim, eu estou achando que também não tem, tá, só aproveitar esse gancho, a competição. Como a gente vê quando você tem a produção de alimentos com alguns recursos, né, que vai ter competição se você vai fazer a cana-de-açúcar, açúcar, ou você vai fazer o etanol, né, por exemplo. Aqui você não tem uma competição, não é isso? Não, você tem uma complementariedade. E a gente fala de transformar um passivo ambiental, a gente está falando de algo que é descartável, hoje é um passivo, em uma receita, né, em um produto, que vai ser um insumo para outra indústria, que vai ser um combustível. E é interessante que você trouxe, a gente está falando de usar esse resíduo, que ele pode ser utilizado como fertilizante para a própria produção agrícola que vai alimentar esses animais, né? E toda essa produção de carne, ela demanda uma quantidade enorme de energia também. Né? Então, nos frigoríficos, o diesel que vai movimentar esses produtos, então você poderia estar produzindo essa energia... Aquecimento dos animais, refrigeração. De frango, sim, usa-se muito para aquecimento da granja. Tanto de maneira multifuncional, essa questão da carne e da energia, e também quando você transforma um passivo em um ativo, praticamente, é uma questão de eficiência, assim, que explode, assim. Total, assim. Você atende aos acordos do Brasil, né, Sim, no âmbito internacional, em termos de cuidado socioambiental. E aí, mas assim, por que não acontece, né? Porque essa é a grande pergunta que todo mundo fala, tá bom, é tão bom, tão maravilhoso, e o que está faltando? E a política pública, ela entra nisso, porque é um investimento alto. Então, quando a gente olha um produtor de animais, o investimento dele, né, o recurso que ele tem ali, ele vai priorizar aumentar a produção, né, ou melhorar a produção, ou, né, fazer alguma coisa destinada ali ao que ele já conhece também. Em projetos de biogás, ele não é um projeto simples, como uma placa solar. A gente também fala uma coisa. A placa solar, você fala, eu tenho esse terreno, tem essa área, ou tenho esse estacionamento, tem essa área aqui, quantas placas cabem, qual vai ser a eficiência, pronto, e compra, né? Por exemplo, biogás não é tão simples. Então, você precisa de um conhecimento, você precisa de mão de obra mais especializada, você precisa de um projeto que vai fazer uma otimização, vai precisar de alguém que faça a operação dessa planta, né, que consiga entender o que está acontecendo ali, pelo menos saber, até assim, no biodigestor, a diluição, assim, o manejo desses dejetos. Não é simplesmente colocar todos os dejetos, jogar tudo com jogar água, uma quantidade. Se jogar muita água, vai também atrapalhar. Se jogar pouca água, vai atrapalhar. Tem que saber como, né, essas quantidades
Então, assim, não é uma coisa tão simples. Um produtor que ele sabe lidar com a carne, o mercado de carne, ele começar a entender de biogás, não é uma coisa simples. Então, esse mercado, assim, principalmente quando a gente fala dessa cadeia de proteína animal, da agroindústria, é um tema mais complexo. Então, a biogás até nem vem atuando muito nesse setor. A gente está começando agora a tentar entender um pouco melhor, porque é muito mais pulverizada, é muito mais difícil, e até vamos dizer, essa cadeia produtiva, as empresas que atuam com essas cadeias, ainda tem dificuldade também de lidar, porque esse produtor ele vai ter que... Hoje você não tem um centralizador que entrega um projeto pronto, né? Então ele vai ter que contratar alguém que vai colocar o biogestor, alguém que vai fornecer o motor, alguém que vai fornecer o sistema de purificação, de tratamento. E não dá, um produtor desse está acostumado a lidar com 6, 7 fornecedores, dá problema em uma coisa complexa, né? As empresas estão acostumadas a lidar. Então, um aterro sanitário, que é uma empresa, eles estão acostumados a lidar com 6, 7 fornecedores, se um não funciona, tem outro. As usinas de açúcar e álcool também são empresas já acostumadas com o mercado de energia. Então, é onde a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Um pouquinho mais rápido e numa escala também maior. Em número de biogestores, a cadeia, a suinocultura é que mais tem. Só que são plantas pequenas, né? São plantas ali com alto consumo. Quando a gente fala de mexer na matriz energética, né, ter um impacto, aí a coisa é um pouco mais complexa, né? A gente está falando de ter empreendimentos maiores. Mas, assim, então, o grande ponto, né, que é um desafio, tem questão de investimento, que o investimento ele é alto, apesar de que já tem um grande retorno importante, daí a gente está vendo muitos fundos de investimento, muitos bancos já procurando a gente, querendo entender melhor. Mas por eles não entenderem muito bem, eles também não conseguem financiar muito bem esses projetos. Então, eles vêm ter uma percepção de risco muito alta. Então, aí já... Se você quiser comprar um telhado de solar, quer pedir um financiamento para botar instalar o solar na sua casa, você pode ter. Tem aplicativo, o banco já é simplérrimo, né? Já pré-aprovado, né? Estamos precisando chegar nisso aí com o mercado do biogás e do biometano, né? Então, isso também é papel da academia, sabe, gente? Porque aqui a gente pode desenvolver consultorias, projetos e cursos para capacitar a burocracia. Então, por exemplo, os municípios, ela está falando de interiorizar, né, esse trabalho. Então, dentro do interior, você tem os municípios que não conhecem, não sabem desenvolver, às vezes, um edital, um projeto, e terceirizar, passar para o mercado. E o mercado ele não sabe que existe esse potencial de recursos, né, de retorno financeiro. Então, é a hora que a gente pode treinar essa burocracia e fazer as consultorias, fazer os trabalhos, né, com o apoio, claro, da Biogás, né. Então, é isso, né? Pensa aí, porque tudo que a gente está fazendo aqui, gente, do trabalho da governança energética, os colegas que acabaram conseguindo vir hoje, né, os professores também, é sempre no sentido de crescimento econômico do país e proteção dos nossos recursos. Então, a gente tem a proteção socioambiental e o crescimento econômico. É isso que a gente está querendo sempre levantar. Quais são os instrumentos que a gente pode desenvolver nisso? Legal, que é importante que a gente também se vê uma dificuldade até no próprio governo de coordenar isso, né? A Biogás sempre, desde o início também ficava, tá, qual vai ser o ministério que vai cuidar dessa pasta, né? Porque a Biogás se enquadra no Ministério do Meio Ambiente, que está falando de gestão de resíduos, se enquadra no Minas de Energia, que a gente está falando de energia, se enquadra nas cidades, quando a gente fala de saneamento, se enquadra de infraestrutura, indústria, né? Nós batemos 6 ou 7 ministérios, né, que acabam estando envolvidos. E aí a culpa do mundo vai ficar com ninguém, né? Então, inovação e tecnologia. Então, essa é uma grande dificuldade, porque a gente vai ter infraestrutura, são vários ministérios. Então, é isso, a gente tem até a própria estrutura de governança pública, né?
ela não está preparada também para isso, né? Então, os ministérios não se conversam muito bem. Essa é uma grande questão. Então, quando a gente fala de política pública, né, quem vai colocar? Quem está olhando qual é o benefício do biogás e do biometano e entendendo como criar um programa, né, direcionar para pensando exatamente nisso. A gente vai deixar de importar combustível fóssil, a gente vai deixar de ser dependente de combustível fóssil, a gente vai deixar de ser dependente de fertilizantes, né? O tema virou um boom também no ano passado. Quando a gente está falando aí dessa transição energética. Então, fica uma bateção de cabeça, na verdade, né? Como é que se coordena? A gente não tem uma coisa muito bem desenhada. Então, a gente fica ali também, como associação, que fica meio correndo atrás. Tem um projeto aqui de fertilizante, vamos lá, vamos lá, quem pode fertilizar? Tem um projeto aqui de combustível, vamos lá, quem pode... E não fica uma coisa coordenada, né? A gente sente falta também de ter esse olhar. Então, quando a gente fala de energia solar, quando a gente fala de... é muito específico, né? Tem papo ambiental? Tem, mas está muito direcionado no mercado de energia. Como o biogás ele tem esse papel muito fundamental no meio ambiente, e aí quem está planejando o setor de energia, ele está olhando o quê? Custo, né? Que era a fonte mais barata, que consegue entregar essa forma mais barata. Só que tem essas outras vantagens ambientais que não estão sendo consideradas nessa conta. Então, tem uma... não sei se eu vou lembrar desse termo, até aquele livro que a gente escreveu, né, dos jurídicos, essa questão, que a gente precisa ter uma forma de colocar no mesmo cálculo, né, você colocar de uma mesma, não vai lembrar, comparar as fontes, né, considerando todos esses pontos. Não é só custo, né, não é só preço. Como é que você consegue comparar todas as fontes de uma forma justa, né, equilibrada, para selecionar mesmo qual deve se direcionar. Então, hoje o cálculo é custo, né, o custo do combustível ou o custo da energia. E só que não está na conta a questão de redução de emissões, não está a questão de resíduos, né? Não está consumo de água. Tem uns estudos da Califórnia que mostram o impacto sobre a saúde. Então, quanto que o sistema de saúde é impactado por problemas respiratórios, por exemplo, pelas emissões de gás de efeito estufa, né? E o quanto uma indústria de uma fonte energética limpa X ajuda a reduzir essa emissão e diminuir o impacto e a pressão sobre o sistema de saúde. Então, é interessante, né? Você vê que são várias... o quanto a gente gasta para evitar, por exemplo, queimadas, e aí você vai vendo todo o efeito quando você muda de uma fonte fóssil para uma fonte limpa, e quais são os transbordamentos, né, sobre as outras áreas da economia. Eu entendo, é muito difícil fazer isso, não é uma coisa simples, mas isso precisa ser feito, porque senão a gente vai escolher sempre em função de custo, e isso tem impacto na nossa vida mesmo. Então, assim, você vê, o impacto na saúde é super significativo, mas o Ministério da Energia não tem também acesso a essas informações. Então, como é que a gente consegue colocar tudo isso? Não é uma coisa simples, não é uma solução simples. A gente está trazendo aqui o que precisa ser feito, precisa ser levado em consideração. Então, o desenvolvimento até econômico, social, geração de emprego, quando você está produzindo essa fonte de energia, esse combustível aqui, senão, porque a gente está gerando emprego e renda, quando a gente está importando combustível, a gente está gerando emprego e renda em outros países, né? Eles estão produzindo aquilo ali. E a gente está perdendo essa mão de obra. E a gente está perdendo a indústria também. A indústria brasileira, ela está super enfraquecida, cada vez menos. Então, a indústria agropecuária é muito forte, mas aí a gente está exportando o material bruto, né, o grão, e a gente
A gente exporta o grão de café e importa o café que a gente toma. É uma coisa absurda. Então, a nossa industrialização está perdendo com isso. Mas a gente tem um espaço aí dessa, né, industrialização que está sendo falada aí, de buscar, aqui um pouquinho dos números também, para a gente não se estender muito, também deixo aí com vocês, mas hoje a potência de geração de energia elétrica são 350 megas, tem aí quase 500 indústrias, o estado de Minas Gerais com o maior número de plantas. E essa é uma coisa interessante, né? Por que o estado de Minas? Porque Minas tem incentivos fiscais para a instalação das plantas de micro e geração distribuída, então isso faz efetivamente avançar. Então a gente sabe que assim, incentivo fiscal, política pública é essencial para o desenvolvimento de novas fontes. E assim, a indústria do petróleo, ela tem esses custos hoje porque ele foi muito subsidiado e ainda tem subsídio. E tudo bem, a gente precisa, né, a gente precisa dessa indústria, precisou para evoluir, mas a gente tem outras opções hoje e essa indústria não precisa mais de incentivos, ela já está rodando lá, né? A gente tem outras fontes que precisam ser aceleradas. Em termos de biometano, nossa produção aí hoje são só 6 plantas, 470 mil metros cúbicos de capacidade instalada. E por que também? A indústria do biometano é mais recente do que a do biogás, em função da regulação, né? A regulação da ANP permitia a comercialização desse combustível, que diz que o biometano é equivalente ao gás natural, que pode ser usado na rede de gasoduto, pode ser, né, intercambiável com gás. Ela é uma de 2015 e uma de 2017. Então, é recente. E aí as plantas começaram a sair a partir de então, mas ainda assim, de forma ainda poucas plantas são aí de ter pouquíssimos incentivos, até o próprio mercado consumidor ainda com desconhecimento sobre o tema, mas a gente já mapeou a gente já tem mapeamento até 2029 da associação chegar a 87 plantas. Então, interessante, a gente teve aí 8 anos, né, desde 2015, que é a primeira regulação de biometano, 6 plantas, né, até agora, e a gente está vendo aí para entrar 80 novas plantas nos próximos 5 anos. Então, assim, um crescimento bastante importante. Ainda de um ano para o outro vai dobrar a capacidade instalada. Esse ano mesmo a gente já tem, já chegar a 1 milhão. Então, assim, em função de quê? Né? Não é política pública, praticamente nada de política pública. Teve uma regulação no ano passado para esse que é o REIT, que é um benefício fiscal para as usinas de biometano que não existia. Então, isso sim reduz ali em torno de 10% do CAPEX das plantas. Mas o grande motivador é a demanda. Demanda por combustível limpo, renovável, entendimento que já pode descarbonizar agora, que já pode ser utilizado nos mesmos processos, né, a combustível que eles chamam de drop-in, que efetivamente fazer uma substituição do que já tem sem grandes necessidades de alterações. Então, usando a mesma infraestrutura. Então, assim, a demanda é o que está puxando, tá? E é isso, basicamente, porque tem pouquíssimos incentivos. Agora, esses 87 projetos, eles estão mapeados pelas indústrias, pelas empresas que fazem parte da associação, mas eles ainda se vê que assim, até 2029. Por quê? Vai depender também de licenças ambientais, vai depender de financiamentos, né? Vai depender de achar o mercado consumidor. Então, a gente vê projetos que já estão prontos, até plantas começaram a serem construídas, mas se eles ainda não acharam os clientes todos, ainda estão, né, fechando esses contratos de venda, eles vão atrasando um pouquinho esses projetos, também acontece. E uma outra grande dificuldade, né, que a gente falou da logística. A energia elétrica, o sistema de distribuição de energia elétrica já está todo preparado, já tem, né, tem uma quantidade de redes aí que já pega praticamente todo o território nacional. Tem ali algumas regiões que não estão integradas, mas
basicamente, né, grande parte do território. A distribuição de gás, não. Né? A nossa rede de gás é muito pequena, quando a gente compara com o tamanho do país. Então, para esses empreendimentos de biometano, você tem que ter clientes próximos, que você pode vender por carreta, né, entregar esse gás por carreta, ou você tem que ter a malha de gasoduto para conseguir injetar nessa malha e chegar em clientes, né, que estão mais distantes. E a malha de gasoduto, a gente lembra que tem o quê? Contratos, né, de concessão, né, contratos onerosos, servidão, vão lembrar todos aqueles conceitos, né? Tem que atravessar terras, né, terra indígena, terra pública, terras particulares, né, fazendas, regiões com água, enfim, vai imaginando aí a complexidade, né, dessa malha de gasoduto. E, além disso, por ser uma concessão, também está muito limitado a modicidades tarifárias. Né? Então, assim, a distribuidora ela não tem livre arbítrio para pagar o preço que for pelo biometano, e eles têm até uma limitação, que é o preço do gás. Se o preço do biometano estiver mais alto, não vão comprar. E também a distribuidora não tem nenhum incentivo para comprar um gás renovável pelo prêmio, né? Simplesmente por ser renovável. O que eles vão fazer com isso? Quem tem o interesse de pagar pelo renovável é a indústria, né? São os consumidores desses gasodutos. E aí é todo um trabalho que a gente vem fazendo, que é essa questão dessas mudanças, né? De adaptar o mercado que foi criado para um produto e agora tem um outro. Então, pela Constituição, essa regulação ela é estadual, não é isso? E aí você pode pensar também em outros instrumentos, como a gente estava falando dos caminhos jurídicos e regulatórios, instrumentos que sejam de incentivo, que seja pela premiação, né? Quer dizer, dar algum tipo de incentivo, um plus, para que haja, ainda que o preço não esteja ainda competitivo, seja mais vantajoso para fazer essa compra por uma energia limpa. Mas aí seria um papel governamental, né, para fazer isso. A distribuidora não tem essa possibilidade. Agora, por outro lado, também, a gente já está chegando a 90% de energia limpa no país em termos de eletricidade, né? 90% é limpa. Então, a gente teria que pensar, talvez, no setor de transporte, ou algum outro setor que ainda é muito voltado para a indústria que é fóssil, né? Muito fóssil. Isso. Então, principalmente transporte, esse é uma grande fonte de demanda, inclusive para o gás, né? Uma demanda nova para o gás, porque é basicamente diesel, mas hoje a gente já tem veículos, caminhões, ônibus, tratores movidos a gás, que podem usar o biometano. Então, essa é uma grande demanda também para esse nosso gás, do pré-sal, inclusive. A gente vem se discutindo muito. Agora tem uma série de grupos aí, gás para empregar, gás para indústria, querendo destravar aí esse mercado, porque o Brasil reinjeta uma quantidade enorme de gás por não ter esse mercado interno, né? Só que a gente está importando. Você não tem como desovar, né, essa produção, então você reinjeta o gás, né? E aí fica muito essa discussão, né? Quer dizer, a indústria quer o gás, ele tem que chegar barato, tem que chegar barato, tem que chegar mais barato do que o gás importado. E a indústria de petróleo, né, quem tem o gás, ele precisa garantir que ele vai ter esse cliente para investir nessa infraestrutura e aí conseguir esse gás chegar aqui. Mas qual é o preço que ele vai chegar? Como é que você consegue fazer isso? Então, essas são as discussões que estão acontecendo aí. E aí, então, como você falou, né, o setor de energia elétrica ele já é bastante descarbonizado. Então, o que são esses mercados que a gente está vendo? O mercado de transporte e industrial, o mercado industrial. As indústrias, elas cada vez mais estão se comprometendo com metas de redução de emissões. Então, elas precisam descarbonizar. Tem metas robustas, tem empresa aí que precisa chegar a net zero 2030, 2050. 2050 está longe, mas tem empresa que já está em pelo menos 50% de redução até 2030. E precisa resolver hoje, porque se ela tiver que fazer uma adaptação tecnológica, tem que fazer um investimento, tem que fazer agora. Então, o biometano ele tem um papel aí bem importante nessa agenda. E, então, assim, a demanda realmente está bastante alta.
Aí, que indústrias são essas, né? Essas indústrias que estão de difícil descarbonização, que a gente fala. Não sei se tem aqui. Aqui a gente fala um pouquinho dos empregos verdes, né? Então, eu falei um pouco de geração de emprego aqui que a gente poderia estar gerando aqui, a gente está desperdiçando, né? Está deixando de usar. Aqui, esse pré-sal caipira que a gente fala, né? Onde tem biogás, não tem gasoduto. Então, essa infraestrutura que está faltando, né? Da infraestrutura, regulação, política pública, né? São esses três pontos aí mais críticos. Então, essa é a reindustrialização, a gente está falando, né? Onde a gente vai poder aplicar esse biogás, esse biometano, eles serem insumos para indústria química, petroquímica, farmacêutica, cerâmica, siderúrgica, mas entra aí né, produção de fertilizantes, todos os consumidores de hidrogênio, combustível de aviação, né, combustível marítimo, então, tem uma série de indústrias que hoje não tem muitas soluções. A indústria de aviação, por exemplo, você não vai eletrificar um avião tão simples, pode até eletrificar em um momento, existem alguns estudos em avião de pequeno porte, mas a alternativa para a aviação é um combustível sustentável, né, um combustível renovável. Quando a gente fala do transporte pesado, também caminhões, a eletrificação desses caminhões também está longe de acontecer. Você vai ter ônibus elétricos com algumas aplicações também, mas vai depender até da cidade. Aqui em São Paulo, subir e descer ladeira, essas regiões, o ônibus elétrico não consegue fazer. Então, tem uma série de adaptações que precisam, e a descarbonização desses segmentos ali não tem muita alternativa. Eu estou falando que o Isaac está fazendo estudos sobre a área do transporte, né? Eletrificação do transporte nas cidades. E aí, mais uma vez, né, como as políticas públicas têm um papel central. Me lembro, se eu não me engano, foi Santa Catarina que foi o primeiro estado a fazer um incentivo para o biogás, não foi isso? Biogás e biometano. Acho que a primeira legislação foi em Santa Catarina. Foi antes de vir uma legislação de licenciamento, foi antes de vir uma legislação até do governo federal. Você tinha Santa Catarina como o primeiro normativo, né? E, então, a gente pode ajudar também, né? Sim, a gente vê, por exemplo, até políticas que não estão claras. Aqui em São Paulo, acabaram de aprovar até recentemente uma política para os ônibus serem elétricos. Só que assim... Compraram 50, né? Compraram 50. Só que vai ter aplicação? Faz sentido, né? Essa escolha tecnológica foi baseada em quê? Foi baseada uma escolha técnica ou é um resultado, né, de uma ligação aí com a indústria de ônibus elétricos que conseguiu colocar ali algo, mas quem está fazendo essa escolha? Quem está, né, direcionando essas compras? Isso é uma coisa complexa. A gente vem participando essas licitações, por exemplo, para concessão de ônibus municipais. O biogás não consegue nem participar, porque não tem como preencher ali, não tem como entrar na licitação, a forma de cálculo ali não está preparada. Então, tem que impugnar, né, o edital disso. Tem que fazer a impugnação, né, e pedir que sejam revistas essas normas, porque você está direcionando, está deixando outros concorrentes de fora, né? E que, inclusive, podem ajudar mais. Eu acho interessante, por exemplo, o ônibus elétrico, pelo que você está me colocando, né? Eu não sou nem dessa área, assim, eu sou do direito. Mas, por exemplo, andar em Perdizes não daria, né? Aqueles movimentos. Interessante. E isso tem que ser olhado. Então, você vai ter um espaço que para o ônibus elétrico faz muito sentido. A gente vai ter também carros elétricos. A depender do nosso uso, da forma como a gente se locomove, pode ser que para mim faça sentido trocar por um veículo elétrico, mas pode ser que para você não, sei lá. Vou montar um guia, faço viagens longas, um veículo elétrico não vai ser tão fácil, não nesse momento, enquanto a gente não tem infraestrutura de abastecimento. Então, para você não se enquadra, quer dizer, né? O ônibus também, mesma coisa. Pode ter rodas que faz sentido, tem rodas que não.
E a gente entende a dificuldade também do governo de lidar com tudo isso, né? Não é uma coisa simples. Eles sentam em cada área, cada empresa, cada associação, imagina, vai lá pedir um negócio, né? Não é uma coisa simples. Mas o certo, né, realmente é fazer uma análise técnica. A academia está aí para isso, para ajudar, para conseguir fazer isso de uma forma isenta, olhar todas as alternativas. Tá, agora isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Eu não sei se você vai falar sobre isso, e talvez esteja me adiantando, mas sobre a questão dos corredores. Para a gente, nós somos, né, um país que tem aí mais de um quarto do PIB com o agronegócio. Então, a gente tem que fazer o escoamento da nossa produção vindo do interior. Então, existem alguns estudos para pensar nesses corredores para abastecer os caminhões com o biometano, né, o biogás ou o biometano. Então, não sei se você vai trazer isso. Eu nem sei se você está, eu acho que tem um do diesel que a gente fala aqui. Aqui tem uma comparação só das fontes, né? A gente consegue ver que o biogás, quando a gente olha aqui, ele é até mais vantajoso do que a fotovoltaica. Só que, como eu falei, o grande desafio do biogás é o investimento inicial. Então, por mais que ele tenha essa comparação, ele compara o quê? O investimento na usina, né, na produção de energia elétrica, e ele olha a geração de energia elétrica. Então, até colocar aqui um fator de capacidade, que é a eficiência da planta de geração da fotovoltaica, ela vai ali até 25%, 20% normalmente a eficiência. O biogás colocaram 65%, mas tem planta com 90%. E CGH ali 50%. Como a produção de energia com biogás é muito mais alta, esse investimento por geração de energia elétrica, né, então ele menor, pode ser menor do que o da energia elétrica, do que da fotovoltaica. Mas o investimento inicial ser tão alto, ele é um grande desafio. Então, por mais que nessa comparação, né, quando a gente olha aqui, então beleza, o biogás é mais barato, ótimo, pronto, é mais barato. Não, mas não é assim, né? A gente tem que entender quem vai fazer esse investimento. Esse investimento tão alto, ele é um grande desafio em questão de ter linhas de financiamento, linhas de crédito, né, voltadas a esse negócio. Aqui a questão da descarbonização, então, efetivamente, o biometano ele promove uma redução, isso aqui olhando o RenovaBio, né, de 90%, mais ou menos, mas a depender da metodologia de avaliação do ciclo de vida, pode ser mais ainda, pode ser, inclusive, ter emissões negativas, quando a gente compara emissões evitadas, mas aqui no RenovaBio essa é a realidade, né? Então, esses são os dados médios aí, o biometano tem uma emissão que basicamente considera o transporte desse biometano por carretas que usam diesel, mas a gente já tem hoje projetos com carretas movidas a próprio biometano, entregando esse gás, então, sem emissões. Aqui a comparação com o diesel, então, essa redução, eu acho que eu não trouxe nada específico do corredor sustentáveis, Cássia, mas a gente vem trabalhando junto com o Ministério de Infraestrutura e eles estão fazendo, sim, alguns estudos desses corredores. Acho que ela toca no assunto, mas não tem um estudo específico. Não tem. Eu quero pesquisar que começa dentro da perspectiva jurídica, ele consiga trazer esse estudo aqui para a gente, né? Junto com outros professores que estão trabalhando nesse tema. Se você quiser até conversar com o pessoal da Scania, eles estão trabalhando num projeto piloto na Dutra. E porque a Dutra tem vários pontos de abastecimento já de gás, e aí seria colocar o biometano, e eles queriam até fazer uma coisa de marketing também, né, de ter esses postos de abastecimento, eles precisam ser preparados para abastecer de forma rápida, né, com caminhão, então tem algumas adaptações que precisam ser feitas. Ele está pensando em programas, políticas para isso, linhas de financiamento, algum tipo de isenção, de PVA, de No Rio de Janeiro é o que mais usa, né? Os kits de gás. Existe no PVA, né? Uma parcela. No Rio, para veículo leve. Então, pesado ainda não vai ser. Táxi, né? O pessoal de taxista. Isso, E a relação do ICMS verde tem em Cuiabá também, né? Que eles têm
ICMS verde, pode ter alguma coisa do transporte, dar uma pesquisada. E aí você vê que esses incentivos eles são super importantes para Sim. disseminar, né? Para você ter mais veículos mesmo usando essas outras fontes. Então, assim, o biogás ele pode contribuir, reduzir a pegada de carbono de setores, como a agropecuária, então agregar valor. Um ponto importante até, você comentou, né, da agropecuária, a nossa é uma indústria muito importante no Brasil, e a gente está vendo aí um passo que vai acontecer, que é aquele CBAM, que é o acordo de ajuste de fronteira, que basicamente é uma taxação de produtos com alto teor de carbono, que vai começar a acontecer. E se os nossos produtos não forem sustentáveis ao ponto de ter a intensidade de carbono, eles podem ser taxados. E nosso um grande exportador, né, um país grande exportador, isso pode afetar muito a nossa economia. Então, isso também precisa ser avaliado, né? A gente tem que olhar o que os outros países também estão fazendo. A gente tem um período de carência, e o período de carência justamente para a gente se organizar, né? Para não ser sobretaxado e não ter um peso ainda maior, além do Brasil, sobre o nosso produto, né? Isso tem impacto direto sobre a competitividade, né? E existe, obviamente, uma barreira tarifária, né? Um protecionismo da indústria da Europa, né? Essa política. Eu vou estar falando sobre isso na semana que vem, numa outra palestra. Então, é um ponto super importante que sim, o governo tem que estar atento a essas coisas, né? Porque isso vai acontecer, vai afetar a indústria. Então, os Estados Unidos subsidiando enormemente a produção de energia. E, assim, o governo precisa direcionar assim, os esforços, né? E sempre foi assim, né? Desde o etanol, a gente já vê os Estados Unidos trazendo subsídios pesados, né? Na indústria do etanol e prejudicando a nossa indústria. Só que a nossa era mais eficiente em termos, inclusive, de toda a produção. E aí a gente não sentia tanto, mas nós chegamos a questionar o IC, até que eles retiraram, né? Depois os subsídios. Então, são coisas bem importantes. Aí eu falo um pouquinho do hidrogênio, né, que essa indústria é um tema que está, né, super em alta. A gente vem colocando o biogás como uma rota de produção, porque também é uma questão política, assim como você falou, dos elétricos, começa a atropelar e vão sendo tomadas decisões que não são exatamente técnicas, não consideram tudo ali. E a mesma coisa do hidrogênio. O hidrogênio fala-se muito da eletrólise, eletrólise. Tá bom, mas tem outra rota que é de biogás e biometano, né, com biometano, que é equivalente ao gás natural, é uma rota que já está pronta, consolidada, usa a mesma infraestrutura, e aí a política ela não pode escolher, né, não deveria escolher a tecnologia, deveria, se é para dar um incentivo, se é para direcionar a indústria, deixar todas as formas de produção. E é para isso, assim, um pouco que a associação está aqui também, né? Porque o governo ele não consegue ter acesso a todas as informações, ele recebe, vamos dizer, ali uma proposta, e eu falo, tá, então vamos estimular o hidrogênio, mas quais são as formas de produzir hidrogênio? Às vezes a gente não sabe, não tem esse acesso, então a gente tem que levar, tem que mostrar, dizer que o biogás, né, o biometano é uma fonte de produção de hidrogênio de forma renovável. Ver a Alemanha e outros países que têm a questão da competição com alimentos. Muitas vezes, né, eles colocam que não colocam a rota do biogás e do biometano da biomassa como renovável, né? Eles entendem, às vezes, que não é renovável porque está competindo com alimento, gera desmatamento. Então, a realidade deles é essa, mas a nossa não. Aqui a energia não está gerando desmatamento, não está competindo com alimento, né? A gente tem uma quantidade de terras enorme que isso não é uma questão. Mas se a gente pegar uma política de outro país para tentar replicar aqui, também não pode ser dessa forma, né? Na semana que vem, a gente vai ter a professora Maria João falando sobre hidrogênio. Tá. Mas eu queria entender, porque a gente, depois os alunos vão entender um pouco melhor sobre as diferentes rotas de produção do hidrogênio. Isso é importante para a gente poder pensar nas políticas públicas. Então, você pode fazer hidrogênio a partir do carvão, você pode fazer o hidrogênio a partir do gás natural, é isso? Você pode fazer
o hidrogênio, filtrando os gases, as emissões do gás natural na hora de produzir hidrogênio. Então, você teria o chamado hidrogênio azul, né? Então, a captura, você faz a captura dos gases, né, do dióxido de carbono. Tá, então, como é que funciona essa rota do biogás, do hidrogênio, né? Para você pegar o biogás e do biogás você fazer o hidrogênio. Como é que funciona isso? Você trouxe? Então, aí tem duas formas. Um é a Olha, biomassa. gente, que legal. Então, o biogás, ele pode produzir energia elétrica, né? O biogás pode produzir energia elétrica. E pela eletrólise da água, que é a mesma rota da solar e da eólica hoje, você pode produzir o hidrogênio. Mas com biogás você também pode produzir o biometano, e ele entra nessa rota que chama reforma a vapor, que é a mesma rota do gás natural. E aí, aqui tem um pouquinho, mais ou menos. Enfim, o gás natural, ele é o principal insumo hoje para a produção do hidrogênio. Então, nessa Acho que rota chama reforma a 90%, vapor. né, do nosso hidrogênio é produzido por base no gás natural. CCS é captura de carbono? Isso. A gente viu. Carbon Capture and Storage, captura. Foi na semana passada? Sim, teve a Isabel, na segunda-feira. Sim. Então, essa rota que chama reforma a vapor, que é pegar o hidrogênio que está na molécula do metano, né? CH4, você tira essas 4 moléculas de hidrogênio. A eletrólise da água é basicamente quebrar essa molécula da água e pegar o hidrogênio que está na molécula da água. Então, assim, a rota que está consolidada, que é mais produzida hoje, é a partir do gás natural. Essa rota da eletrólise é uma inovação, né? Uma inovação tecnológica que é super importante, né? Desenvolvimento tecnológico, mas ela precisa de redução de custos, ela ainda é muito cara, né? A energia elétrica. Só que, o que é interessante, né? O que mudou para essa rota ela ser vista de forma importante, né? Por que você começou a falar de hidrogênio? Porque hidrogênio não é uma coisa nova, a produção de hidrogênio não é uma coisa nova. Mas por que começou a falar de hidrogênio? Por causa de você ter fontes de energia elétrica baratas, disponíveis, e que, inclusive, hoje, muitas vezes são desperdiçadas. Né? Tem uma produção tão grande que essa produção ela, não está nem gerando. Né? Então, assim, a gente tem essas fontes sobrando, né, digamos assim, e elas não são armazenadas. Então, quando a gente não tem as baterias também para armazenar essa energia elétrica, o hidrogênio é uma forma de armazenar essa energia. Então, é mais uma forma de você armazenar essa energia e ele já vai ser direcionado para uma aplicação. Né? Quem são as empresas hoje que estão trabalhando com esse armazenamento, professora? Armazenamento de energia? Armazenamento dessa energia, né? Então, você tem empresas hoje de baterias, né? Empresas que estão buscando soluções de grandes baterias para essa energia elétrica. Assim, para carro a gente já tem, né? Para veículos leves, para veículos pesados, você começa a ter também, mas impacta na movimentação, são baterias pesadas, que precisam de troca, não é uma coisa simples. Então, para as grandes produções, a bateria ainda é inviável. Então, e aí, só que é interessante para o sistema elétrico você ter esse armazenamento, porque os nossos reservatórios de água são essas grandes baterias do nosso sistema de energia. O biogás ele tem a capacidade de estocar também. O gás a gente consegue estocar, né? Você consegue guardar em alguma quantidade. Tem gasômetro, você pode estocar esse gás. O que é o interessante? Por que o mundo evoluiu tanto por causa do petróleo? Porque o combustível líquido é a forma mais fácil, você consegue estocar essa energia, uma energia prática, né? De forma, né? Então, assim, evoluiu muito por isso, porque o petróleo ele tem essa capacidade de a gente conseguir produzir vários combustíveis e que são estocáveis. E a célula? A minha pergunta foi por causa disso, né? Você também, nessa roda do hidrogênio, você também converte isso em células, como a gente ouve falar das células de etanol,
como bateria, como uma Isso. forma de armazenamento, não? Então, o grande mote ali do hidrogênio foi exatamente para você conseguir estocar essa energia que está sobrando, e aí, como ela é intermitente, mais complexo ainda. Então, se você tem uma bateria, poderia reduzir essa intermitência, seria uma solução, mas não é uma solução viável hoje. O hidrogênio, ele também é uma forma de você estocar essa energia, depois você pode gerar energia elétrica. Assim, não faz muito sentido aqui para a gente, porque a gente tem muitas formas de produção de energia renovável, e a gente não precisaria transformar hidrogênio para depois gerar mais energia elétrica, né? Então, para o nosso caso, não faz muito sentido usar o hidrogênio para energia elétrica. Faz sentido usar para outras indústrias, faz sentido para transporte, né? Faz sentido para indústrias, para fertilizantes, para outras aplicações. Mas o grande, né, olhar aí foi para a energia elétrica renovável. Países que são extremamente dependentes aí de carvão, e outros combustíveis fósseis, o hidrogênio é uma solução que está se desenhando aí. Mas, no nosso caso aqui, não faz muito sentido. A gente tem outras fontes de energia renovável. Então, a gente tem que pensar nessa aplicação desse hidrogênio, né? Quando a gente fala de desenvolver essa indústria de hidrogênio, a gente tem que pensar aqui. E uma outra grande questão é que você está falando, a célula de combustível é uma forma de aplicar para a produção de energia, e aí, no caso, para eletrificação de automóveis, né, de veículos, seja leves pesados. Mas a gente não vai... você não consegue transportar esse hidrogênio de forma fácil, é difícil. Por que essa indústria de hidrogênio também não evoluiu ainda também? É tão simples, mas não dá para você transportar esse hidrogênio. Questão de segurança, questão de tem que torná-lo líquido, menos não sei quantos graus. Então, não é simples. E aí se fala em transportar na forma de amônia, na forma de metanol, né? Por exemplo, mas são mais processos ainda que vão agregando custos também. Então, mas é isso, a gente tem que ir se preparando para fazer essas transformações. Você mudar do fóssil para o renovável não é uma coisa simples. A indústria foi muito, a gente está muito dependente, a nossa indústria é muito preparada para o fóssil, a gente está, né, a nossa constituição toda, dos nossos processos, da nossa vida é muito, já está muito incorporada. Então, fazer essa migração para o renovável exige uma série de adaptações, né? Não é simples. Eu acho curioso porque, se a gente for pegar um pequeno retrospecto, esses combustíveis fósseis, eles têm um grande impacto, tanto na extração como na sintetização, um impacto ambiental que, ao meu ver, atualmente está chegando no nível de se tornar até uma questão do quão ultrapassado já está isso, né? Temos também a energia nuclear, que consegue confinar em pequeno espaço uma produção energética que consegue sustentar quase que um estado inteiro, assim, mas também, quando tem algum acidente, nem se compara o contrário, E tem essas questões dessas células, que é feita em alta pressão e consegue armazenar uma quantidade interessante de energia em um espaço até que considerável, assim, assim. Eu acho que são fatores importantes, assim. Qual o impacto do estoque? Então, esse é o principal ponto, né? A armazenagem da energia é o que está movendo esse desenvolvimento. Porque essas fontes, como você não consegue guardar, né, a energia solar, você vai produzir só no momento que tem sol, mas a gente não precisa só de energia só em alguns momentos, a gente precisa o dia todo. Então, são fontes de energia interessantes, renováveis, baratas, mas não conseguem suprir o que a gente precisa hoje. E aí, quais são as soluções? Então, estão sendo, né, buscadas. A fonte hidrelétrica é uma fonte maravilhosa também, só que
também não se pode mais hoje fazer uma usina hidrelétrica que tem reservatório, alagado, tudo aquilo também causa impacto ambiental enorme. Então, todas as fontes de energia elas vão ter os seus problemas. Déficit, né? Assim, para você fazer hoje ter um licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, não consegue mais. Então, as usinas hidrelétricas que estão saindo, que vão ser instaladas, elas não têm mais o reservatório, que é aquele grande alagamento para você ter o estoque de água, né? E você garantir que você vai produzir energia. Então, isso, porque senão a gente vai continuar dependendo de diesel, de carvão, né? Eles são muito bem estocáveis, né? Então, O transporte do biometano, ele tem alguma perda durante o percurso? Normalmente a gente encontra esse caminhão da White Martins nesse estado, tem uma perda, né? Vai perdendo um pouco da carga. sempre tem um pouco, até no próprio gasoduto também tem, chamamos de emissões fugitivas. Até no próprio gasoduto tem. No próprio gasoduto também tem. O gás você não consegue fazer ele 100%, né? Isso não está sendo considerado hoje, tá? Isso é um grande gargalo, inclusive, um ponto. Na hora que tiver o transporte de hidrogênio, dependendo do vazamento que tiver pelo caminho. Esse é um dos grandes bem crítico. Eu presumo que haja uma fórmula até para isso, né? Um cálculo em relação a essa perda. Tem, as empresas têm isso. Tem. É que ninguém está considerando isso quando olha assim, o ciclo de vida, quais são as emissões do gás natural, nem do biogás também, dependendo da como é transportado. Mas, então, essa tecnologia de CCS é uma maneira aí também de continuar usando o fóssil, reduzindo essa pegada de carbono, com biometano e até com etanol, a gente consegue fazer o bio-CCS. A gente estava falando do bio-CCS? Não sei. Nós chamamos de bio-CCS, que em algumas fases da produção do etanol, na fase da fermentação, tem uma produção de CO2 bastante importante. Então, a produção de CO2, né, na fase da fermentação do etanol, e eles também conseguem pegar esse CO2 de uma forma fácil, né, que tem uma produção ali significativa, e estocar também reservatórios geológicos, né, também poderiam fazer, e aí reduzir ainda mais a pegada do etanol. E com o biometano também, lembra que eu falei que a produção do biogás de biometano a gente remove o CO2, então esse CO2 ele pode ser vendido para a indústria alimentícia, mas ele também poderia ser capturado e armazenado em ambiente geológico, né, e aí fazer também ser essa fonte de captura de CO2. Mas então, essa rota do gás, como o biometano é equivalente, ele pode ser injetado nessa mesma rede de gasoduto e junto, né, ou ser substituído e ser utilizado para produzir o hidrogênio. E aí, todas essas aplicações do hidrogênio que a gente está falando aqui, né? Abastecimento, consumo industrial. E aqui tem interessante essa comparação das rotas de hidrogênio. Então, o biogás, a eletrólise com etanol e também a eletrólise, mas essa célula de sólido óxido sólido. Então, a gente vê o estágio de maturidade, então o biogás e a eletrólise já tem desenvolvimento, já estão no estágio de aplicação de mercado já, o etanol ainda está em mais desenvolvimento, e essa outra forma de eletrólise, até com esse pouco, eu acho que nós pensamos aí. Agora, o biogás, ele tem uma eficiência de processo ali de 87%, enquanto o da eletrólise 60%. Então, já está no estágio de maturidade tecnológica alta, já tem eficiência, e foram comparados aqui as vantagens: fácil escalonamento, tecnologia consolidada, matéria-prima distribuída, geração de emprego. Como desvantagens, eu encaro como desafio, não desvantagem, né? Porque a infraestrutura que é necessária, você precisa desenvolver, né, ampliar a infraestrutura de distribuição, mas não chega a ser uma desvantagem, é um desafio que pode ser superado, né?
Então, essa é uma comparação bem interessante que mostra. Eu até vou mandar para a professora Maria João, não sei se ela tem esses dados. E aqui eu trouxe alguns cases, né? Alguns exemplos de plantas que já estão aí em operação. Então, a gente vai ter um projeto já de produção de amônia renovável aqui em São Paulo, usando o biometano. Vai ser um contrato com a Raiz vai produzir o biometano e a Iara Fertilizantes vai comprar esse biometano e vai produzir aí mais ou menos 3% da produção dela renovável. E aí, o que é interessante, a Iara, por exemplo, essa empresa de fertilizantes, eles não podem mais construir novas plantas se não for de forma renovável, se o produto deles não for renovável. As plantas que estão em operação, beleza. Eles vão substituindo aos poucos, mas novas plantas eles já não podem mais. Então, você vê, é um movimento da própria indústria, né? Buscando essa descarbonização. Isso é uma autorregulação, gente. São as empresas se colocando e dando uma resposta para o seu consumidor, para o seu público e para o investidor também, né? É isso. A gente vê esse movimento, por exemplo, de bancos de financiamento que não financiam mais projetos de energia fóssil, né? Ainda muito devagar, poderia estar um pouco melhor, mas estão financiando, mas tem alguns bancos que já declararam ali, né? Não dão mais dinheiro para energia fóssil. Então, são movimentos que vão acontecendo e é bem interessante. Aqui a indústria de vidro já está usando também o biometano aqui em São Paulo. A gente tem projetos para produção de combustível sustentável de aviação, da GEL e do CI Biogás, que são projetos de pesquisa, né, planta piloto. É uma difusão constante, assim, né? Sim, direto, né? É muito bem dinâmico, né? Cada vez a gente vai vendo mais notícias, né? As empresas estão se movimentando. Essa aqui é a maior planta de biometano hoje no Brasil, tem capacidade de 200 mil metros cúbicos em aterro sanitário, no Rio. Essa daqui na usina de açúcar e álcool da Cocal, em São Paulo, eles produzem energia elétrica em biometano. São Pedro da Aldeia, essa planta aqui do Ceará injeta na rede de gasoduto da Cegás. Então, todos os clientes da Cegás, eles têm em torno de 20% de biometano. É super renovável. E, bom, trouxe aqui alguns, tem muito mais, depois posso compartilhar. Além dessas, tem aquelas 11 outras que estão para serem aprovadas, né? Que você comentou lá no começo. Isso, tem 11 em processo de autorização, são 6 produzindo o biometano, e são 500 plantas produzindo energia elétrica, né, quase 500, e o restante está produzindo calor. Sim. Então, assim, a realidade está acontecendo, mas a gente pensa, né, a política pública, a regulação é essencial para avançar de forma mais rápida e para a coisa acontecer, né, para a gente fazer essa substituição, fazer essa transição, demanda muito esforço. Mas legal. A publicidade é muito importante, né? Porque são vários projetos que ele não já, e nós não tínhamos conhecimento. Nós estamos no estudo disso, né? Então, a gente fala que a gente é muito ruim de marketing. Tem que ter o pessoal de marketing aqui ajudando a gente. Isso já foi falado aqui em outras palestras, né? A importância do marketing. Você viu, hidrogênio, você está ouvindo a todo momento, né? Hoje me surpreendeu, no Ceará 20% já lá na mistura. É bastante. A gente tem países que estão, que tem você pode escolher o seu consumo de gás. Eu quero 5% de biometano, quero 10, 20, 30. E aí você vai ter a tarifa ali de acordo com o que você está escolhendo. Eu acho curioso, eu até tinha perguntado em relação à perda do processo de transporte e também na produção, ainda também em relação a essa questão da importância dessa produção de políticas públicas também, porque eu faço parte de um grupo de estudos de Brasília, que são estudos em direito e economia. Tem uma
uma corrente chamada análise econômica do direito, mais conhecido como jurimetria, as pessoas já ouviram falar. E o artigo que a gente está estudando essa semana é justamente a pesquisa empírica em direito e a formação de políticas públicas. E ele oferece uma forma justamente para se estudar o direito de maneira empírica, nessas maneiras. E eu achei interessante porque casou perfeitamente essa contextualização dessa imersão pública com esses aspectos técnicos. Assim, eu, por exemplo, eu sou um pouco leigo nessas questões químicas, assim, mas eu acho extremamente necessário, assim, sabe? Muito A gente necessário. está vivendo, a gente está estudando uma área multidisciplinar. Sim. Tem que ter esse encontro. Você tem outros ali, outros slides? Não, esse é o último. Tá, então. Mas pode deixar aí também à disposição, se quiser, né? Mas a questão é essa, eu também como engenheira, eu aprendi como fazer, né? Assim, como você faz um projeto, é isso, muita gente sai da faculdade meio sem saber muito, mas como engenheira, meu papel é isso, de entender o projeto, de entender a questão química ali, mas eu como na associação, eu tenho que entender o ambiente político, você tem que entender regulações, tem que entender por que essas escolhas acontecem, como você faz para inserir aquilo ali na regulação. Então, tem que entender muito de direito, tem que entender de relações governamentais, de relações pessoais. Engenharia é praticamente nada. Bom, então, muito obrigada. Aqui com a sua presença, eu vou parar e lembrar que nós temos na segunda-feira o professor Weber Amaral, que vai estar aqui conosco. Ele vai falar sobre os mercados de carbono, sobre os projetos e impactos desses projetos voltados para a natureza, os NBS, e depois a professora Maria João Rolim, que vai falar sobre hidrogênio. Então, obrigada, gente. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui tem gente acompanhando ou você está